Você está feliz com Jesus? Diga amém. Se é verdade, dê glória ao nome do Senhor. Cumprimento você com a paz do Senhor. Convido você a tomar o teu assento nesta noite. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Motivo de alegria poder estar mais uma vez diante dos irmãos, na presença de Deus, nessa noite maravilhosa, a qual sentimos o Espírito que é santo e eterno em nosso meio. Quero cumprimentar a todos pela pessoa do pastor Lauro, a qual tem dedicado a sua vida, juntamente com a sua esposa, nesta obra. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Quero convidar você, mesmo sentados, a abrir no livro dos Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, um médico amado, evangelista da obra do Senhor, a qual escreveu o seu evangelho e também o livro de Atos dos Apóstolos. Convido você, numa breve palavra, para meditarmos no capítulo de número 4 e no versículo de número 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12. Glorificado e eterno o nome do Senhor. Você que assim encontrou esse texto, diga amém. Amém. Assim diz a palavra do Senhor: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, para que através dele, pelo qual devemos ser salvos. Aleluia. Amém? Amém, Jesus. Nessa versão atualizada diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém, irmãos? Amém. Quando nós olhamos neste texto, nós não encontramos nenhum nome. Aqui não está escrito Deus, aqui não está escrito Jeová, aqui não está escrito Jesus. Mas quando você lê o capítulo 4 inteiro, fica bem claro que o único nome capaz de salvar a tua e a minha alma é Jesus. Amém. Se você crê assim, diga amém. Amém. Mas por que só Jesus? A Bíblia tem tantos nomes, são quase 630 mil nomes, a qual as exegeses feitas por caracteres de famílias e de linhagens, existem praticamente 6.000 pessoas, a qual se tem o dia do nascimento, o nome do pai, o nome da mãe e as suas genealogias, mas que fizeram alguma coisa relevante. Está na Bíblia focada toda a trajetória do plano de salvação divino. Quando olhamos de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar alguns nomes interessantes. Se começarmos lá atrás, nós vamos ver Adão e Eva. Pela misericórdia de Deus, havia no céu uma orquestra fantástica e ali um grande maestro. O nome dele era Lúcifer. Ele era tão santo que as suas vestes louvavam a Deus conforme ele caminhava. Mas ele quis ter um trono acima do trono de Deus e de lá foi expulso. E a terça parte dos anjos do céu que lá habitavam também foram expulsos. No livro de Jó diz que eis que vi Satanás cair na terra como um raio. Desta forma e dessa maneira, as mansões celestiais a qual habitavam esses anjos ficaram vazias. E Deus pegou do pó da terra, fez um boneco, cuja imagem e semelhança da sua característica estava estampada nesse boneco. Algo eterno, porque Deus é eterno. Você crê que Deus é eterno? Diga amém. Aleluia. Algo eterno saiu de dentro de Deus, entrou dentro daquele boneco de barro, através do sopro em suas narinas. A junção do Espírito de Deus com o barro formou um novo ser chamado alma. Se Deus é eterno, este Espírito de vida soprado voltará a Deus quando este homem falecer. Porém, o barro, o pó, a carne voltará à terra que o fez. Mas a alma que foi gerada ali, nesta fusão, viverá eternamente, ou no céu ou
mas será eterno. Pela misericórdia de Deus, este homem, cujo nome é Adão, ganhou uma companheira. A primeira vez que Deus visitou o homem, fez-lhe a sua imagem, a sua semelhança e deu o espírito de vida. Na segunda vez, deu para ele uma esposa. Na terceira vez, deu a ele um jardim. Na quarta vez, o homem sumiu. E Deus procura Adão e diz: Adão, onde está? E ele estava escondido. E ele diz: Senhor, me escondi, porque eu vi a tua voz e tive medo, porque estava nu. Então ele perguntou: quem foi que disse que estavas nu? Por acaso andasse comendo do fruto que eu pedi que não comesse? E ele então acusa a mulher que me deste, me deu do fruto e eu comi. E assim Deus condena a mulher, condena a serpente que tentou a sua fé para que ela comesse do fruto proibido. Desta forma e dessa maneira nós não podemos então ser salvos na pessoa de Adão e de Eva por causa deste pecado de desobediência, que não era para comer de um fruto que comeram. Essa desobediência fez com que, quem sabe, a geração posterior de Adão pudesse então salvar a humanidade. Era muito fácil Deus agora matar Adão, matar Eva, tirar a vida dos dois e fazer um outro boneco. O problema é o seguinte: se Deus tira a vida de Adão e de Eva, o que ele iria fazer com a alma? Essa alma não poderia ser morta, porque se Deus é eterno, a alma é eterna e Deus não pode matar um pedaço dele mesmo. Então haveria uma necessidade de remir esse pecado, de perdoar esse pecado, de cobrir esse pecado. Então, como ele estava nu, ele se cobriu de folhas. Nós, quando pecamos diante de Deus, muitas vezes, muitos querem até cobrir o pecado com folhas de desculpas, folhas de ideologias, folhas de cara de pau, folhas de falta de caráter, folhas de hipocrisia. Eu quero dizer uma coisa para você: se você cobrir o seu pecado, a sua falha com folha, o sol da justiça há de brilhar e você vai ficar nu diante de Deus. Adão e Eva então não podem salvar a alma deles mesmos. Quem sabe então a sua geração? Caim nasce, mata o seu irmão. Caim e Abel não salva. Agora nasce Sete. Da geração de Sete, Deus translada ao céu Enoque. Dessa geração então ele pega Noé com seus 3 filhos e as 3 noras e a esposa, faz uma arca, destrói a vida de todo mundo com um dilúvio. Mas da geração de Noé ninguém poderia salvar as almas que ali estavam no barco e os seus remanescentes, a sua posteridade. Por quê? Porque ele pecou. Noé plantou uma vinha, bebeu do vinho, ficou nu. Seu filho mais novo blasfemou da sua nudez e ele foi amaldiçoado. Dessa geração amaldiçoada, Deus faz um pedido: espalhem-se e multipliquem-se pela terra. Eles se amontoaram num lugar só, fizeram uma cidade, levantaram um rei com o nome de Nimrod e fizeram uma torre tremenda. Deus precisou confundir a língua de todos eles para que se eles espalhassem e o propósito de Deus pudesse ser cumprido. Da geração espalhada, Deus chama Abraão. Abraão não pode agora salvar a alma pecaminosa, não, porque ele peca, não dizendo que sua esposa Sara seria sua irmã, não, porque ele era irmã. Deus disse: sai do meio da tua parentela e te levarei para uma terra que não conhece. Ele levou o pai dele, Tera, casou com a meia-irmã dele, Sara, levou o sobrinho dele, Ló, de tiracolo. Essa desobediência impede que ele pudesse salvar a geração. Então, dos nomes que ali surgem da geração de Abraão, nasce Isaac. Mas Isaac mente dizendo que a sua esposa era sua irmã. Essa mentira custou talvez a salvação através das ações dele, da sua geração. Então vem José vai para o Egito, vendido como escravo, e ele quis fazer um teatrinho, quis ali se justificar, castigar talvez os seus irmãos, e da geração de José não pôde salvar ninguém. 430 anos escravos. Então veio Moisés agora leva o povo libertado do Egito, da opressão de Faraó. Mas Deus diz: fala com a rocha. E ele bateu na rocha.
Essa desobediência faz com que Moisés não viesse gerar ou prover salvação. Então, depois de Moisés, vem o primeiro juiz, Otoniel. Otoniel, ele era casado com Axa. O pai de Axa chamava Kenaz. Kenaz era irmão de Caleb, um dos generais de Moisés da libertação do Egito. O general era Josué e Caleb. Com a morte de Moisés, Josué assume o exército e Caleb passa a ser o general. Depois que invadem a terra prometida, ele encontra um lugar, e esse lugar chamado Hebron tinha vários gigantes. Ele destrói o gigante e sobra um chamado Kiriat-Sefer. Kiriat-Sefer violenta as mulheres, roubam as ovelhas, roubam o gado, e ele faz um voto com Deus: aquele que destruir Kiriat-Sefer, darei a minha filha Axa por esposa. E Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, matou o gigante, casou com Axa e passou a ser o primeiro juiz. Só que Caleb falhou, Jael falhou, Débora e Baraque falharam, todos eles falharam. Jefité falhou, Sansão, o último juiz, falhou. Dos juízes vieram os reis. O rei Saul pecou, Davi pecou, Salomão pecou, os reis pecaram, os profetas falharam. Nenhum nome foi dado aos homens para salvar a alma. Mas aí teve um que não pecou. Lá em Nazaré, haveria alguma coisa boa vindo de Nazaré? Que Nazaré veio Jesus, filho de Maria, nascido pelo fruto do Espírito Santo. Este nome, Jesus, é o único capaz de salvar a minha e a tua alma. No livro de Apocalipse, no capítulo 9, versículo de número 19, a Bíblia diz assim: bem-aventurados que são chamados para a ceia da boda do Cordeiro, porque essa é a verdadeira palavra de Deus. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor?